Shalom, shalom, irmãos. Baruch Hashem, Yao, nosso Abba, nosso Pai Celestial, e o nosso irmão, nosso Salvador, Yao Shamashia, nosso primogênito. É isso, irmãos. Maravilha. O Papai nos dá a oportunidade todos os dias, irmãos. Todos os dias Ele nos dá oportunidade. Quando nós amanhecemos, tem muitos irmãozinhos, muitos, que nem agradece, já levanta cheio de ocupação, muitos cheio de problemas para resolver, todo mundo perturbado, levanta de manhãzinha, já sai na correria, e esquece, né, irmãos, do agradecimento, né? E Ele deu esse dia todo para nós a oportunidade de a gente encontrar o nosso irmão Yao Shamashia todos os dias, irmãos. Nós temos a oportunidade, enquanto a gente está neste mundo ainda, permanecemos neste mundo com fôlego de vida. Isso que Ele está fazendo por nós nada mais é do que dando a oportunidade de a gente encontrar o nosso Salvador, para que a gente retorne novamente para a nossa morada celestial. Retornar para a nossa morada celestial. Irmãos, hoje eu quero falar um tema bastante interessante. Eu comprei entre vários, né, irmão? Graças ao Papai. Entre vários, olha, isso aqui são todos, né? Lá dentro, né? Aqui que eu estou lendo. Acabei de fazer uma aquisição, vou mostrar para vocês aqui, interessante, né? Acabei de fazer uma aquisição aqui desse Evangelho de Judas, né? Estou lendo aqui uma parte interessante, que é um tema que eu quero trazer, muito pertinente, irmão, muito pertinente. Outro dia eu estava falando sobre esse tema para o irmão Yaldin, você entendeu? Que eu considero demais, todos eles, é claro que muitos irmãos, só fica ainda lendo, né? Acabou de sair agora, né? Nós todos, né, irmão? Nós todos acabamos de sair agora, porque a revelação está sendo dada para nós agora. Ainda está quente, saindo do forno. Então, irmãos, todos nós usávamos uma Bíblia Católica Apostólica Romana, né? Feita lá no Concílio de Nicéia, Constantino. Quem tinha essa, João Ferreira de Almeida, né? Mas quem conseguiu, aí eu fui comprando várias, King James, Jorge Cerulho, né? Outra Bíblia. Aí eu fui comprando outra, Bíblia Profética, aí fui comprando para estudar, né, irmão? Quando eu comecei falando, agora eu quero encontrar meu Salvador, Yao Shamashia. Aí eu fui estudando, irmão, aí eu fui comprando, comprei mais essa, comprei essa coleção de apócrifos, estou relendo ele, né? Em 2022 que eu comprei, estou relendo ele novamente. E hoje eu estudo mais, irmão, nas Bíblias proféticas. Eu falei para vocês, tirada do hebraico, né? Que tem os nomes verdadeiros de Yao e Yaush, tá? Eu tenho duas outras ali, eu doei quando eu tive lá em Paracatu, para os irmãos de Paracatu, para estudarem lá. Que maravilha, né, irmão? Já fiz outra aquisição, ela está chegando, né? Outra Bíblia, Yao e Yaush. Recomendo para vocês, irmãos, né? Como se diz? É uma Sagrada Escritura maravilhosa da gente estar estudando, que essas que contêm o nome Yao e Yausha, importantíssimas, né, irmão? Porque depois de Qumran, depois lá dos achados do Mar Morto, e também da ilha de Elefantina, e vários outros achados arqueológicos, né? Hoje a gente vê, né, irmãos? Vários achados arqueológicos, né? Aqui é uma foto de um pergaminho. E aqui são vários documentos, né, irmãos? Vários documentos. São vários documentos, né? Aqui são os panfletos que a gente entrega, né? Mas são vários documentos que estão, você entendeu, sendo encontrados, né? Por isso que ele fala aqui nos panfletos que a gente está entregando, né? Que os verdadeiros nomes do Criador, do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, Yao, e também o verdadeiro nome do nosso irmão mais velho foram revelados. Tá? Então, foi o que ele disse, né? Meu nome e o nome do meu filho será revelado para todo mundo. Foi tirado da terra dos viventes. Então, quando a gente vê Jeremias 11:19, quando você pega Jeremias 11:19, você vai estudar, que Jeremias disse, né? Que Yao, ele revelando, né? Falou que era como um manso cordeiro, né? Eu era como um manso cordeiro, não sabia que eles tramavam contra mim. Quem? O mundo, esse sistema maligno. Não sabia que esse sistema maligno. E ele veio para resgatar, para salvar todos nós, e eles não o aceitaram.
Então ele veio como um manso cordeiro, mas ninguém o aceitou. Você entendeu? Não sabia que eles tramavam contra ele. Cortaram a árvore do pai, o nome do pai, e o fruto da árvore, que era o nome dele, da terra dos viventes, para que ninguém mais lembrasse desse nome. Nós estamos falando lá enquanto Jeremias, antes da Babilônia, né? Antes de Nabucodonosor entrar no reino ali de Judá e destruir. Ele já tinha entrado no reino do norte, ali em Jeroboão, e destruído. Acabado com aquele... Porque quando sai do rei Davi, entra rei Salomão, quando morre rei Salomão, ali há várias contaminações ali daquele povo. O papai falou assim, olha, todas as vezes eu amo esse povo que eu escolhi. O povo que ele escolheu também hoje somos nós, irmão. Ele nos ama de todo o coração, assim como ele amou aquele povo escolhido. Mas das 12 tribos que veio de Jacó, que depois se tornou Israel, nós estamos falando da tribo de Simeão, nós vamos ver lá, Rubens, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. As 12 tribos, dessas 12 tribos derivaram, né? O papai fez aliança com eles, que ia levar eles, você entendeu? Todos eles, você entendeu? Para a terra prometida. Foi o que ele fez, você entendeu? Mas antes da terra prometida, eles passaram por aflições e tribulações, passaram ali, porque eles foram escravizados por Nabucodonosor, né? E também foram levados primeiro ali para o Egito, ficaram lá 70 anos na escravidão no Egito, né? Foi quando nasce Moisés, e Moisés vem, retira eles do cativeiro, você entendeu? E Moisés, o papai faz uma aliança com Moisés, para Moisés retirar eles, mas eles todos contaminados, ficaram 40 anos ali, você entendeu? No deserto ali, para fazer uma purificação. E daqueles que foram purificados, daqueles que nasceram no deserto, não aqueles que estavam dentro do Egito, que estavam contaminados com os deuses, né? Com todo o costume maligno, que é igual nós agora, todo contaminado, cheio desses costumes implantados pelas religiões, usando o nome colocado lá, quando Antíoco Epifânio retirou o cordeiro de cima do altar e colocou o suíno, ele colocou a abominação da desolação ali. Por isso que lá em Daniel 24:15, o próprio Machia disse assim, olha, vocês têm que ir lá em Daniel estudar, entender sobre a abominação da desolação. Você entendeu? A abominação da desolação. Se vocês entenderem lá em Daniel, se vocês verem lá em Macabeus, se vocês entenderem todas as outras passagens que falam sobre a abominação da desolação, mas a melhor e o entendimento mais profundo é lá em Daniel 8 adiante, né? E lá em 1 Macabeus, capítulo 1, você vai ler sobre a abominação da desolação, e você vai entender que lá, naquela época, Antíoco Epifânio, né, ele era o rei da comunidade do Seleucida, onde estava fazendo a transição dos gregos para os romanos, logo ali no nascimento do chifre pequeno, que é Roma, tá? Então ele entra de cavalo dentro do templo de Salomão, do templo que Herodes ali tinha construído, né? E aí ele entra de cavalo dentro, já profanou o templo ali, o templo, você entendeu? Onde estava a arca, né? Onde estava ali, irmão, o espírito de Al e de Alcha. Ele entrou de cavalo lá dentro, montado num cavalo com uma estátua enorme de Zeus, e colocou lá, falou assim, ó, a partir de agora é esse aqui que vocês vão ter que adorar. Tirou por terra, cortou a árvore, você entendeu? E o fruto da árvore. Então quando ele corta a árvore, você entendeu? Ele tira o nome do papai e coloca o nome de Zeus. A partir de agora vocês vão ter que adorar isso. Quem colocou isso aí? Roma, irmão. Roma. E até hoje Roma está no poder, porque lá era Roma imperial, hoje é Roma papal. Você entendeu? Porque naquele tempo de Roma lá, na estátua eram as duas pernas. Hoje é os pés de barro e de ferro. Roma papal é os pés de barro e de ferro. Por isso que naquele tempo ele falou assim, colocou lá e profanou o templo com a estátua de Zeus, e por decreto falou, agora vocês vão ter que adorar esse. Acabou. Ou adora ou morre. É assim a perseguição. É igual a ditadura, irmão.
o império de Roma faz parte da Babilônia. Ou você aceita o sistema, ou você vai ser perseguido, morto. Você entendeu? Então, aqueles que não aceitaram morreram. E aqueles que se omitiram ali, você entendeu? Esconderam e não quiseram morrer, você entendeu? Tiveram que nunca mais falar o nome do papai, da terra dos viventes. Nunca mais eles tiveram que pronunciar. Era pronunciar, eles iam ser perseguidos e mortos. E assim que ele colocou a estátua de Zeus lá dentro, ele faz o que? Ele retira de cima do altar o sacrifício diário, que era o cordeiro. E quem é o cordeiro, irmão? Quem é o cordeiro, irmão? Quem é o cordeiro? Iauxa, filho de Iau, o nosso Salvador, o nosso irmão, o nosso primogênito, irmão. Aquele que logo depois ele veio. Isso tudo ocorreu no ano 168, antes do nascimento dele. E logo depois ele veio, porque os profetas já tinham profetizado a vinda do Mashiach. Mas Antíoco Epifânio, o que ele fez? Ele colocou a abominação da desolação no lugar dele. Tirou ele, o cordeiro, e colocou um suíno em cima do altar. Sacrificou o suíno e com o sangue ele aspergiu sangue dentro do altar. Isso chama-se abominação da desolação. E aí um anjo lá em Daniel 8, 13 e 14, um anjo falou assim para o outro anjo, e Daniel ouvindo e escrevendo isso nos pergaminhos. Ele estava vendo tudo, a revelação que o anjo estava passando para ele, e ele escrevendo. Aí o anjo falou para o outro: até quando essa abominação da desolação vai ficar em cima do altar para ser adorado? O anjo falou assim: até 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos, irmão, 2.300 anos. E sabe quando que termina esses 2.300 anos? Vai calhar de terminar junto com a última semana de Daniel, e também junto com os últimos dias dos 120 jubileus que o papai colocou, quando Lúcifer, Satanás, tomou como possessão esse reino. Então ele deixou de ser reino de Al, passou a ser reino de quem? De Satanás, de Lúcifer. Hoje nós estamos, esse mundo jaz no maligno. O governo desse mundo hoje é do maligno. Por isso que tudo que está acontecendo nesse mundo, irmãos, presta muita atenção. Como que está esse mundo, irmão? Como que esse mundo anda doente? O mundo anda doente. E todos nós que vivemos nesse mundo estamos doentes, irmãos. Você entendeu? E o sistema maligno é tão maligno, porque quem domina esse mundo aqui é Lúcifer, Satanás. Quem que é ele? O maligno, o pai da mentira. Você entendeu? O suicida. Ele veio para quê? Para destruir, matar, roubar você entendeu? Destruir, matar, roubar. Você entendeu? Ele veio. Então, quando ele coloca o filho dele no mundo, que toma possessão lá em Adão e Eva, quantos vídeos nós temos, irmão? Lá no Atalai de Al, Wikiriativa, né? Você vai lá no YouTube e vê vários vídeos que nós falamos a respeito desse tema, desse assunto bastante pertinente, para a gente ter entendimento. Tem muitos irmãozinhos que estão nas denominações. Eu compreendo vocês, irmãos, tenho imensa compreensão de vocês, porque eu também estava dentro do sistema. Todos nós que hoje desligamos desses sistemas maligno, irmão, eu estou falando para você que é maligno, porque não fala a verdade para nós, omite toda a verdade, e a gente fica preso aí dentro dessas denominações, e nós não vamos, através de denominações, de igrejas e religiões, conseguir a nossa salvação, irmão. Não vamos conseguir, não vamos, ninguém vai conseguir se não for por Yahushua Mashiach, o nosso Salvador. Então, irmãos, todos vocês que estão dentro das denominações, ora, eleva o teu pensamento para o Criador e pede para Ele revelar para você, irmão. E Ele vai revelar, como tem revelado para todos nós aqui, e nós simplesmente saímos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso, nós começamos a buscar a verdade. E quem é a verdade, irmão? A verdade foi aquela que foi escondida pela Babilônia, por Antíoco Epifânio, por todos os imperadores, pelo sistema babilônico, por Satanás e Lúcifer, porque ele é o possessor. Esse mundo jaz no maligno. Olha o que ele está fazendo. Todo mundo está adoecendo, irmão. Pestilência, doença, guerra, rumores de guerra, matança, um monte de só corrupção de todos os governos. Você entendeu? Não existe justiça no Brasil e também no mundo. Por quê? Porque isso tudo
faz parte, irmão, do pacto da ordem mundial satânica. Quem manda nesse mundo é uma elite, são praticamente 17 famílias reptilianos, maligna. Todos vocês, muitos irmãozinhos falam assim, poxa, tanta corrupção que aconteceu dentro das igrejas. Eu fui pesquisar tudo, irmão, fui comprado, você entendeu, para saber o que foi. Fala assim, o que foi o Concílio de Nicéia? Por acaso, você que está dentro da religião católica apostólica romana, ela fala assim, muitos irmãozinhos, olha como que é a cegueira, irmão, olha como que é a tal da doutrinação. Doutrinação é quando coloca em vocês, você entendeu, algo que coloca nos animais assim também, que vocês ficam doutrinados de forma que vocês, quando alguém falar para vocês de outras coisas, vocês brigam, até se matam, brigam e se matam. Foi isso que eles doutrinaram você dessa forma, com dogmas, com catecismos, com ideologia, você entendeu? Com todas essas armadilhas, você entendeu? De fazer o que? Cauterizar o seu espírito, para que ele não reaja dentro de você, fica morto. Só a carne, só a alma que tem desejo. O espírito está... Porque a partir do momento que se despertar o teu espírito, ele conecta com o papai, irmão. Porque quem colocou dentro de você o espírito, você entendeu? Foi o papai. A carne e a nossa alma é mundana. Paulo disse assim, meu espírito quer a salvação, mas minha carne e minha alma quer o mundo, quer as coisas do mundo. O bem bom desse mundo, o prazer desse mundo, as luxúrias desse mundo, o gozo desse mundo, as ofertas, as oferendas, você entendeu? Desse mundo. O que a nossa carne deseja tudo isso, irmão, que é gostoso, prazeroso, mas está adoecendo todos nós, está nos matando. Por isso que ele falou assim, conhecereis a verdade, que a verdade te liberta, você sai desse marasmo, desse sistema, e aí você começa a buscar, irmão, a salvação. O que é mais precioso para nós é a salvação. Então, irmão, eu quero falar para vocês, muitos irmãozinhos, inclusive irmãozinhos que hoje estão dentro, se dizendo congregando e Alcha, porque nós não somos religião, nós não somos igrejas, nós não somos seitas, nós somos o que? Irmãos que congregam com outros irmãos, você entendeu? E Alcha. Então, aqui na minha cidade nós somos em 2, quase 70 mil habitantes, mas eu e ele se reunimos, e eu juntamente com outros irmãos, através desse instrumento aqui, ó, tá? Então a gente se conecta, se conversa todos os dias, a gente está levando e falando, você entendeu? Estudando, trazendo mensagens, alguns irmãos recebendo revelações, e a gente vai, você entendeu? Se fortalecendo espiritualmente. Foi o que ele pediu, foi o que ele fez lá com aqueles discípulos, depois se tornaram apóstolos, foi o que ele fez com aqueles seguidores da igreja primitiva, que chama igreja primitiva, igreja viva. Por quê? Porque quem é verdadeira igreja viva somos nós, o templo feito pela mão do papai. Papai, quando fez esse mundo aqui, chegou no 6º milênio, ele falou assim, agora eu vou fazer o homem para ser o gestor daqui. Adão fez com a mãozinha dele, pegou do barro aqui, que é os elementos químicos, da sílica, desses elementos químicos aqui, e moldou ali, e aí ele achou lindo e maravilhoso. Ele falou assim, olha que maravilha, fazemos agora a nossa semelhança, o pai e o filho ali, e aí ele faz o que? Ele sopra o fôlego da vida ali, e o espírito, irmão, e Adão se torna o que? Um ser espiritual. Ali ainda ele era espírito, ele só deixa de ser espírito no momento que ele é contaminado pelo sangue de Lúcifer, Satanás, quando ele pratica o sexo com Eva, e ele se contamina, porque Eva se contamina primeiro. Por quê? Porque ela tem um relacionamento sexual com a serpente, e a serpente coloca uma semente no útero dela, e ela fica grávida de Caim. E aí, naquele momento que o Lúcifer tem o sexo com ela, faz o quê? Injeta nela a semente do maligno, o mal, você entendeu? Aí a gente perde o status, ali naquele momento, a gente perde o status de quê? De espírito. Então eu quero ler uma coisa para vocês aqui, ó. Eu estava lendo, começando a ler, só para vocês terem uma ideia. Falei para vocês aqui, ó, o Evangelho de Judas, tá? Judas Iscariotes, tá? Então estou vendo o Evangelho de Judas aqui, tem uma passagem aqui que ele fala assim, ó, nós somos melhores do que este mundo. Olha que maravilha, ele e o Mashiach Yahusha está dizendo aqui para Judas, nós somos melhores do que esse mundo. Yahusha explica isso a Judas.
Yahshua diz assim para Judá: nós somos melhores do que esse mundo. Nós quem? Nós, filhos de Yahweh. Nós não somos filhos da serpente, da linhagem de Caim, irmão. Nós somos daquela linhagem que quando Adão teve relacionamento com Eva, ele colocou também uma semente, nasceram gêmeos. Nasceu gêmeos ali, Caim e Abel. E o que o maligno veio fazer nesse mundo? Matar, roubar, destruir e mentir. Né? Matar, roubar, destruir e mentir. É o foco do caráter de Lúcifer e Satanás, do maligno. Então o que ele fez? Ele colocou o filho dele já veio e já matou. E aí o papai, nosso Abba, falou assim para Adão: vou colocar outro filho. E aí ele tem um relacionamento com Eva e aí nasce Sete. E aí da geração de Sete, nós somos dessa linhagem, irmão. Papai, quando semeou o trigo, nós somos dessa linhagem de semear do trigo. E Lúcifer semeou o joio. Quem é da linhagem do joio? Caim e toda a linhagem. Aí passa para os nefilins, para os gigantes, para aquele semideus e tudo. E o papai destrói tudo. Então tem toda uma história. Não é o papai que destrói porque ele é mau. Não, irmão. Tem muita gente que fala assim: ah, mas o próprio maligno nos coloca que ele é mau, que o pai é mau, porque não, ele é bonzinho. É igual a história de hoje, que a gente está vendo, as narrativas de hoje, igualzinho, irmão, igualzinho, você entendeu? O que é bom é aquilo que, para nós que hoje congregamos Yahweh, quando a gente olha aquilo e hoje nós entendemos, você entendeu? Tudo isso de malignidade que está acontecendo, você entendeu? Na humanidade, a perversidade, a prosmicuidade, você entendeu? O terrorismo que estão fazendo com crianças, com os jovens, com os velhos, você entendeu? Com os filhos, todo mundo sofrendo doente, irmão, cheio de traumas, você entendeu? Pessoas sofrendo de síndromes, de pânico, síndrome de todo jeito, todo mundo, você entendeu? Quando entra numa farmácia, sai com sacola cheia, você entendeu? Porque está todo mundo atacado de doença, de malignidade. Mas não busca, irmão, não busca a libertação, porque quando você começa a buscar a libertação, a tua própria saúde começa a melhorar, irmão. Por quê? Porque tudo é controlado pelo Espírito, irmão. Esse nosso corpo aqui, você entendeu? Esse nosso templo aqui, irmão, ele é formado de 7 octilhões de átomos. É só você consultar no seu smartphone, pergunta assim: quantos átomos tem no corpo humano? Por quê? Porque nós éramos anjos, nós éramos estrelas, nós morávamos lá na morada celestial. É isso que eu quero ler para você aqui, a nossa preexistência. Nós existíamos antes de vir para cá, nós éramos espírito e morávamos com o papai. Houve ali uma falha, houve ali um erro que nós cometemos diante do nosso Pai Celestial, que nos ama. E o que ele fez aqui para nós foi por amor, irmão. Se não fosse por amor, ele já tinha destruído tudo. Se ele não nos amasse, inclusive o inimigo, ele já tinha logo no início, quando o inimigo rebelou, fez a rebelião lá na morada celestial, Lúcifer, Satanás, ele seduziu 1/3 dos anjos, rebelou. Ele queria colocar o governo dele lá. Esse governo que está aqui, irmão, cheio de corrupção, de maldade, de bandidagem, aonde a elite, que são filhos dele, reptilianos, filhos da serpente que manda nesse mundo, entendeu? Todo o sistema maligno implantado aqui nesse mundo, irmãos, todo o sistema que hoje circula e que comanda e que gere esse planeta Terra aqui, é fruto da ordem mundial, entendeu? Fruto dos filhos da serpente. Religião, política, entendeu? Governo, sociedade, entendeu? Que nos separa, rico, pobre, preto, branco, entendeu? Analfabeto e letrado, entendeu? Tudo isso que foi implantado nesse mundo aqui é fruto da ordem mundial implantada por isso. Vem sendo, entendeu? Criada lá da antiguidade, né? Todos os impérios, entendeu? Que se guerrearam, um foi copiando do outro aquilo que era bom como? Bom para eles, né? Bom para eles. Para quê? Para o sistema maligno. Então ele foi matando, entendeu? Copiando do outro. Aí roubava o império do outro, matava. Então a gente vai ver, toda a história é morte e destruição, morte e destruição, morte e destruição, morte e destruição até hoje. E hoje nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerra, morte e destruição.
O último fator que nós vamos ver aqui é o que está escrito em Apocalipse, mas vocês só conseguem ler Apocalipse e João. Aqui dentro só tem Apocalipse, aqui na Bíblia feita pela Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Concílio de Nicéia. Tá? Essa Bíblia aqui e a religião que vocês seguem aí, que é o cristianismo, foi tudo fundado lá no Concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. Ele fez um decreto, falou assim, ou vocês aceitam ou morrem. Isso, sabe o que chama isso? Inquisição. Então isso é o mesmo governo da China, isso é o mesmo governo da Rússia, isso é o mesmo governo da Coreia do Norte, isso é o mesmo governo que está em Cuba, isso é o mesmo governo, você entendeu? Ou aceita ou morre, irmão. É assim o governo, é assim do dragão vermelho, é assim. Então, irmãos, Machia disse assim, ó, nós somos melhores do que esse mundo. Ó, irmão, nós, Yaldins, somos melhor do que esse mundo maligno que está sendo destruído. Agora, quando ele restaurar este mundo aqui, que foi pego por Lúcifer, lá de Adão e Eva, então esse reino já é do maligno, mas o nosso Salvador, o nosso irmão virá para restaurar esse mundo, aí sim, irmão, aí ele vai ser o Jardim do Éden, assim como ele começou como o Jardim do Éden, paraíso, aí Lúcifer tomou possessão, ele tirou, você entendeu? O filho dele daqui, que era a árvore da vida, fechou o portal espiritual e deixou nós presos aqui nessa matrix com Lúcifer e Satanás. E aí nós temos que decidir, irmão. Ou a gente desliga desse mundo aqui, você entendeu? Busca o que a gente está falando agora em ensinamento aqui, em estudo aqui, para todos vocês terem o entendimento da verdade, se conhecereis a verdade, se liberta. E aí, se libertando, meu irmão, você aceita o Machia. Por quê? Porque só ele é o caminho que nos leva de volta para a morada celestial, para o papai. Então, nós somos melhores do que esse mundo, irmão. Machia, Yahusha, explica isso a Judas. Porque pertencemos ao mundo divino. Ô, irmão, então tem bastante irmãozinhos aqui, você entendeu? Inclusive Aldinho, que fala que é heresia. Heresia é papo, irmão, de denominação. Por quê? Se você não seguir essa cartilha deles que eles colocaram, chama doutrinação, dogma, catecismo e tal, se você não seguir isso deles aí, meu irmão, eles vão falar que você está desigrejado e que você está seguindo heresias. E o papai fala assim para nós, desliga dessa Babilônia, povo meu, conheça a verdade, porque só a verdade te liberta. Então, irmãozinho, você que se diz Yaldin, quando você ouve um negócio desse aqui, ó, aqui, que o Machia falou para Judas, porque pertencemos ao mundo divino. O que é esse mundo divino? Onde nós morávamos, irmão. Você acha que esse mundo divino é isso aqui? Você entendeu? Cheio de malignidade, prostituição, cheio de corrupção, cheio de demônios, espíritos malignos, sugando a nossa energia, esses 7 octilhões, nos matando o nosso corpo, todo mundo doente, irmão, doente, só não está doente agora, irmão, quem está buscando e se fortalecendo espiritualmente com o nosso Ruach Kodesh, Yahusha e Dial. É isso, irmão. Então, nós estamos aprendendo, e ele coloca ali um escudo de proteção sobre nós, que é o Ruach Kodesh. Então, irmãos, ele, Yahusha, falou para Judas, porque pertencemos ao mundo divino. Se Yahusha é filho do divino, se Yahusha é filho do divino, e Yahusha é nosso irmão, e Yahusha veio nesse mundo aqui para nos justificar, trazer o perdão imerecido que nós jamais merecíamos, porque nós estávamos lá, nós já fizemos um erro lá, e o papai falou assim, olha, eu vou levar vocês para lá, para esse mundo, mas Lúcifer tomou possessão desse mundo, ele tirou o filho dele, fechou o portal e falou, vou deixar vocês aí, e aí agora vocês vão ter que se decidir, se fica com o inimigo, porque ele já tentou seduzir vocês lá, e vocês ficaram em cima do muro, lá vocês ficaram neutros, um terço ficou neutro, um terço caiu com Lúcifer, e um terço ficou com o papai. Então nós, os neutros, viemos para cá, porque um terço que ficou com o papai está lá na morada, irmão, está lá, não desceu, não precisou, porque eles já no momento em que Lúcifer estava rebelando, querendo colocar o governo dele, o papai expulsou, um terço foi expulso, irmão, está aqui, como potestades malignas, demônios, nos adoecendo e
apodrecendo esse mundo, acabando com esse mundo, mas o papai colocou um prazo para tudo isso acontecer até concluir o que? O projeto salvífico de redenção. Ele colocou 120 jubileus. Sabe quantos anos tem um jubileu? 50 anos. Então 50 anos vezes 120 dá 6.000 anos. E 6.000 anos, irmão, desde quando começou Adão e Eva, vai acabar agora em 2030, 2031. Acabou. E aí por isso que todo mundo está preocupado com 2030. Quem? A elite. Por que eles estão preocupados? Irmão, por que eles estão fazendo bunkers? Por que eles estão fazendo negócio para estocar comida, tudo? Meu irmão, não tem acordo para eles não. Papai deu prazo. O prazo está dado e vai ser cumprido. E quem vai cumprir esse prazo vai ser o nosso irmão, Yahshua Mashiach. E muita gente não sabe, estão pensando que é Jesus. E Jesus é uma entidade colocada pela Babilônia. Lá em Antíoco Epifânio, irmão, é só ler Daniel, vocês vão, procura ler, você entendeu, sobre quem é a abominação da desolação. Lá em Mateus 24:15, ele mesmo falou, ele quem? Mashiach Yahshua disse, se vocês querem saber quem é essa abominação da desolação, que está no meu lugar, colocaram ele no meu lugar, ele está aí no meu lugar, você entendeu? Dizendo que é o Salvador, porque lá em João ele fala assim, eu vim com o nome do meu pai. Quem veio com o nome do pai? Yahshua. O pai chama Yahweh, irmão, e o filho chama Yahshua, salvação. Yahshua. Eu vim com o nome do meu pai, vocês não me aceitaram. Outro viria com o nome de que seria o Salvador, e vocês iriam aceitar. Quem que foi o outro que veio, irmão? Jesus, o Jesus e o Deus. Quem colocou isso aí? Antíoco Epifânio. Quem? Roma. E aí foi confirmado aqui dentro, quando ele compilou essa Bíblia, que em Roma, quem fez essa Bíblia aqui, irmão? Pegou todas as histórias dos pergaminhos dos hebreus e tirou o nome do Yahweh e do Yahshua e colocou o nome romano, que é Deus e Jesus, porque o nome Deus e Jesus é do panteão da Babilônia. Começou quando? Lá em Nimrod, Samíramis e o filho deles de Samíramis e Nimrod, que chama Tamuz. Começou lá, quando eles construíram aquela pirâmide e queriam ir para o céu, ser deuses também, divinos, irmãos. O papai desceu ali, destruiu aquilo tudo, misturou aquele povo todo, em línguas, e fez todo mundo, você entendeu, se desgrudar, porque ninguém já não comunicava mais com ninguém, e aí foi cada um com seus pares e foi povoando o mundo. Ali é a Babilônia, ali eles adoravam deuses, irmão. Eles não adoraram Yahweh, nunca adoraram o Mashiach. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Você acha que Lúcifer, Satanás, você entendeu, que queria colocar o governo dele lá na morada celestial, lá acima do trono do Pai, do lado norte? O papai falou, aqui não, filho, porque era filho. Você vai ser expulso aqui para aquela galáxia e depois eu vou resolver o seu problema lá, de você, o seu e de 1/3 daqueles filhos meus que ficaram neutros. Aqueles 1/3 que ficaram neutros, eles vão ter salvação. É só eles se arrependerem, aceitar o irmão dele mais velho, primogênito, Yahshua Mashiach. Você entendeu? Arrepende, aceita Yahshua Mashiach como o único fundamento. Você entendeu? O único que poderá fazer com que vocês retornem, porque é só vocês ir segui-lo e vocês voltarão para casa morada celestial. Então ele fala assim, ó, porque pertencemos ao mundo divino, voltar para a nossa morada. E se Yahshua Mashiach é filho do divino, então todos nós somos filhos do divino. Porque quando ele redimiu aqui, irmão, ele colocou nós como herdeiros novamente. Nós estávamos na possessão de Satanás. Quando Lúcifer teve o relacionamento com Eva, e o papai fechou o portal espiritual e trancou isso aqui, deixou nós presos aqui com ele, e cada um de nós tivemos que vir através de útero de mulher. A mulher é a única que consegue encarnar espírito aqui para o mundo, porque vem pelo útero dela. O espírito esvazia, entra no útero. Mas como? O nosso é por relação sexual. O do Mashiach foi o quê? O óvulo pronto. O papai pegou, foi uma inseminação artificial. O tipo do Mashiach. Por quê? Porque ele não veio, ele não se contaminou com o sangue de Miriam. Todos que nasceram aqui de sexo, nasceram no pecado. Miriam era pura porque ela era virgem. E o papai pegou uma virgem pura que não tinha feito sexo, você entendeu? E ele pegou um óvulo pronto e colocou no útero dela. É igual hoje a gente conhece, porque naquele tempo a ciência
não entendia o que era isso que foi feito lá, quando o papai falou assim, olha, vai ser o Espírito que vai te copular. Não, o óvulo que já veio pronto, colocou no útero dela, ela fez a gestação, deu à luz o filho é o Salvador, e ninguém aceitou ele, aceitou o outro que veio depois, você entendeu? Falso, você entendeu? E eu li essa semana passada, lá no Apocalipse de Pedro, é bem claro, Pedro, quando eu li, é só vocês voltarem e procura saber. Eu li sobre é 1h30, irmão. Muita gente não gosta quando passa de 3 minutinhos, e ninguém gosta de ouvir, de estudar. Quer a salvação, mas não quer estudar, não quer entender a verdade para se libertar, irmão. Prefere ficar ouvindo. E eu sempre instiguei vocês, irmão. Vocês estão me ouvindo, porém eu rogo a vocês, irmão, seja como o povo bereano. Seja como o povo bereano. Não acredita. E ninguém, irmão. Ninguém não acredita. Você tem que acreditar em quem? No Espírito de Yahweh. No Ruach Kodesh, é nele que vocês têm que acreditar. O que eu estou fazendo aqui com vocês é fazer você pensar. Olha, aquilo que ele está falando, será que é verdade? Pronto, irmão. Aí você vai lá e vai estudar. Pega. Mas minha Sagrada Escritura. Aqui dentro, irmão, tem palavras do papai. Tem. Mesmo essa contaminada, tem. É só você... Porque quando você começa a buscar, o Espírito do Ruach Kodesh revela para você em espírito, irmão. Porque é em espírito. Isso que nós fazemos aqui. Quando eu estou aqui de madrugada estudando, eu faço a minha oração, rogo a Ele revelar para a gente ter entendimento. Porque o que Ele escreveu aqui, irmão, muito do que Ele escreveu aqui, Ele escreveu assim... em algumas parábolas, com algumas, você entendeu? Por quê? Porque ele não poderia colocar aqui que era os romanos, que era Herodes, que era fulano, porque eles morriam. Então ele teve que fazer aqui, colocar em parábolas, você entendeu? E você tem que ter o entendimento, e o entendimento, a chave desse entendimento chama-se Espírito. Por isso que o Mashiach, quando subiu, se elevou em glória, ele disse, vocês não ficarão aqui órfãos, vocês não ficarão aqui sozinhos, porque o papai mandará para vocês o Ruach Kodesh, e ele, Consolador, estará dentro desse templo, está dentro de nós, irmão. Muitos irmãozinhos estão com o Espírito dentro, dormindo, está dando asas para a alma e para o corpo, fazendo o que? Obra de Satanás, porque a nossa alma e o nosso corpo é mundano, que é o que? Prazer do mundo, sexo, orgia, você entendeu? Tudo que não presta, dinheiro, lucro, você entendeu? Mentir, matar, roubar, você entendeu? Tudo isso, enganar, que é glória, que é status, poder, dinheiro, fazenda, boi, avião, tudo que é desse mundo, irmão, que nos prende nesse mundo, são obras do sistema maligno, para que a gente não entenda a verdade e se liberta disso tudo, irmão. Se libertar, nós temos que se libertar, irmão. Então vocês entenderam o que o Mashiach falou para Judas? Nós somos melhores do que esse mundo. E Alcha explicando isso para Judas, porque pertencemos ao mundo divino, nós não somos desse mundo. Ele foi bem claro quando ele disse a Pilatos, Pilatos, eu não sou desse mundo, porque se eu fosse desse mundo, meu pai mandaria um exército aqui de anjos, de arcanjos, e destruía tudo. Eu não sou desse mundo. Nós que somos irmãos de Alcha, também não somos desse mundo, irmão. Entenda isso, irmão. Entenda. Aí eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui um estudo que eu montei aqui de 5 anos de estudo, assim, chama Preexistência. Você acredita na preexistência? Eu vou ler aqui para vocês. Você entendeu? E eu tenho esse livro aqui, eu posso enviar para vocês. Se vocês, são 200 e poucas páginas. Esse que eu estou lendo aqui são 3.000 e tantas páginas, que eu já li, estou relendo. Por quê? Porque quando a gente lê a primeira vez, a gente ainda, mas a segunda, a terceira vez, aí a gente já começa a ter o quê? Inspiração divina. Aí a gente começa a ter o quê? Aí ele começa a liberar para nós, você entendeu? Espiritualmente, as revelações. E é por isso, irmãos, que hoje eu me coloco aqui diante de vocês para ouvir de alguns irmãos tanta asneira, entendeu? Tanta injúria e defamação, mas eu não vou responder nenhum de vocês, irmãozinhos, porque
porque eu entendo vocês. Vocês estão na cegueira. Quando eu olho vocês fazendo esse tipo de atitude, né, de blasfemar o nome do Mashiach e Yahushua, irmão, eu falo a você de todo o meu coração, correrá lágrimas de sangue nesses que estão ainda cegos, surdos e não querem ouvir a verdade, porque vocês estão recebendo a evangelização. Isso que eu estou fazendo aqui para você é um compromisso que o papai pediu para todos nós que entendemos, que conhecemos a verdade. Evangeliza, leva a semente do evangelho para que eles ouçam. Uma hora eles vão ouvir enquanto ainda se pode, porque chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Olha, irmão, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Acabou. E aí, meu irmão, você perdeu toda a sua oportunidade de voltar para casa. Por quê? Porque pertencemos ao mundo divino, não é nesse mundo, irmão. Aí ele vai nos recolher, restaurar isso aqui tudo, e aí quando ele restaurar isso tudo, isso aqui vai virar um paraíso novamente, você entendeu? E quando ele virar um paraíso aqui, o jardim do Éden, aí sim faz parte do corpo celestial, e aí nós vamos morar aqui. Por quê? Porque isso aqui já faz parte do corpo celestial. Tá entendendo, irmãos? Então olha só, a preexistência. Você acredita, irmão? Então se você não acredita, ou se você acredita, muito bem. Se você acredita é porque você sabe que nós morávamos lá com o papai. E quando a gente dormir aqui nesse mundo, muitos de nós entendemos hoje para onde nós vamos quando a gente dormir. Acabou e acabou tudo? Ou para aqueles que aceitam a evolução da humanidade, a evolução darwista, né, de Darwin. Então começou lá, não sei quantos trilhão de anos, e isso, você entendeu? Aí depois veio virando uma célula, depois virou uma ameba, depois virou macaco, depois virou o homicida, e aí veio evoluindo, do macaco, aí virou homem. Então, irmãos, a geração adâmica tem 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque foi quando o papai terminou de preparar esse plano terrestre aqui dentro dessa Via Láctea. Foi quando ele criou essa Via Láctea, quando tinha essa Via Láctea, que era abismos e trevas, ele veio e disse, tudo que ele disse, concretiza, porque ele fala, haja luz, a Via Láctea, meu irmão, já toda de energia, porque ele é pura energia cósmica, do cosmos infinito, é ele. Ele quem? O nosso Criador. Por isso que nós somos energia, irmão. Por isso que nós somos anjo, nós somos energia. Nós temos, eu vou repetir de novo, nós temos 7 octilhões de átomos desligados do papai. Porque quando isso conectar com essa fonte geradora que é o nosso Abba, Pai Celestial, nós viramos estrela novamente, anjos. Entendeu? Energia pura. E isso chama espírito, porque é uma dimensão, você entendeu? Que é energia pura energia, irmão. Nós somos desconectados. Nós somos um espírito e esse corpo, essa alma aqui é como se fosse uma capa. Quando essa capa, você entendeu, desligar de nós, aí nós nos tornamos o quê? Ligado com o papai, e aí nós nos tornamos novamente energia, pura energia. Tá? Então aqui, ó, caros irmãos, você já se interessou por esse tema? Bastante pertinente, interessante, agora nesses finais de tempo, porque nós temos que entender, irmão, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui nesse mundo, e para onde nós vamos retornar, para onde nós vamos voltar. E outra coisa importante, irmão, por que nós viemos para cá? Houve uma falha. Mas qual foi a nossa falha? Nós não tomamos partido lá na morada celestial. Partido como assim? Lúcifer estava seduzindo todos para rebeliar e colocar o governo dele lá. O papai falou, não, aqui não. Expulsou ele para cá, para essa Via Láctea, onde era abismo ainda, não tinha nada. Ela era vazia e sem forma, ainda. E aí 1/3 que fomos
todos nós que ficamos lá em cima neutros, o papai falou assim, agora eu vou fazer lá naquela Via Láctea, onde ele está lá, quem? Os outros irmãozinhos que rebelaram. E eu vou fazer lá todos os planetas, são 4 gasosos e 4 rochosos, e o astros de energia, que é o Sol. Você entendeu? Começou lá de Gênesis 3 para frente, você vai ver, haja a Terra, e foi dando forma. Foram 6.000 anos. 6.000 anos ele fez para construir e criar o homem, e depois 6.000 anos ele deu para, porque Lúcifer tomou o reino. Quando ele terminou de fazer o reino, que ele colocou o homem e a mulher, para começar a trazer todos nós aqui para cá, e depois a gente voltar, num processo tranquilo. Não. Lúcifer já estava aqui, tomou, teve relação com a Eva, meteu o filho dele e tomou como possessão. Ele falou, não, agora eu não consegui colocar meu governo lá, mas o meu governo está aqui. Por isso que se fala que esse mundo jaz no maligno. Então, irmãos, você consegue imaginar, você já sentiu no seu espírito, no seu âmago, ou já teve algum sonho, ou já teve alguma visão, ou já sentiu algo assim, irmão, ou já teve visões, né, no seu subconsciente, entendeu, sobre a nossa preexistência? Você já viu, por acaso, o reino? Quantas pessoas já tiveram essa visão de ver o paraíso? Maravilhoso. Eu mesmo sou um que já tive essa visão. Eu vi um sonho lindo e maravilhoso. Mas quantos outros irmãozinhos que já tiveram essa oportunidade? Por quê? Porque quando a gente nasce, irmão, nós éramos espírito. Quando a gente vai para o útero da nossa mãe, existe um líquido ali também, né, que faz com que, porque lá dentro do útero, e é interessante que você consegue hoje pelo smartphone ver o que acontece. Quando você pergunta assim no seu smartphone, qual que é o processo que ocorre quando há a fecundação do esperma no óvulo? Então, quando há a fecundação, antigamente a ciência era, mas hoje não. A tecnologia, a ciência, você entendeu? Tudo se evoluiu. Hoje você consegue observar e filmar tudo. E eles filmaram o processo quando o esperma fecunda o óvulo. Quando ele fecunda o óvulo, há uma energia que forma ali rápido. O que é isso aí? É o espírito que o papai fala assim, ó, agora você vai descer naquela família. Quem é o espírito? Não é a mãe que escolhe, não é o pai que escolhe, é o papai que fala, você vai descer naquela família. E nem é ele, porque eu não pedi para nascer. Não, você veio, meu irmão. Você veio porque você estava lá em cima neutro, você veio para você vir por esse mundo, você entendeu? E é por livre arbítrio seu, livre, papai, só você vai ter que passar, você vai ter que se encontrar lá, meu irmão, espiritualmente. E aí quando você se encontrar espiritualmente, e aí você vai conseguir se decidir. Você entendeu? Por isso que conhecereis a verdade, e a verdade só é por espírito, irmão. Quem não tem e quem não começar a buscar essa espiritualidade, você entendeu? Começar a dar o quê? Buscar esse espírito que está dentro de você, adormecido ainda, porque quem já conseguiu, você entendeu? Fazer um braseiro de forma que esse espírito começa a se evoluir dentro de você, logo você será libertado, ou você vai deixar com que espírito maligno entra dentro do seu templo e começa a usar o seu templo e destruir o seu templo, com droga, com prostituição, com homossexualidade, com LGBTismo e etc, etc, tudo para destruir, adoecer e matar o teu corpo. Quantas pessoas entraram no mundo da sexualidade aí, pegaram AIDS, pegaram sífilis, pegaram doenças malignas e morreram? Mas morreu por quê? O papai queria destruir o seu templo? Não, quem quer destruir seu templo é Lúcifer, Satanás e demônios que entram para usar o seu templo, porque para eles exteriorizar a vontade dele, ele precisa entrar dentro de um templo, porque eles são espírito. Esses demônios aqui são espírito, eles andam por aqui tudo, irmão. A gente não consegue ver porque nós estamos na 3ª dimensão e eles estão na 4ª dimensão. Nós não vemos, nosso olho não é, você entendeu, habilitado para ver essas outras dimensões. É em espírito, só em espírito que a gente consegue entender e interpretar tudo isso. Então, irmão, você imaginaria que poderíamos ter sido anjos? Por acaso? Eu invoco você, irmão, a sair uma noite dessas agora, quando o céu da sua cidade estiver limpo aí,
Você sai e dá uma olhada para o céu, e dá uma olhada e fala assim, cara, cadê as estrelas do céu? Cadê? Eu quero perguntar isso para você. Cadê as estrelas do céu, irmão? Cadê isso? Está sumindo? O que está acontecendo? Se você entender quando o nosso pai disse a Abraão, Abraão, você vai ser pai dessa humanidade toda. Olha para o céu e vê todas essas estrelas, todas elas vão descer. É um terço daqueles anjos que estão lá. Estrelas. Energia. Estrela é energia, irmão. Estrela é energia. Energia pura, energia. Essas energias vão descer e vão encarnar aqui nesse mundo carnal, igual todos nós somos carnal. Assim como o filho dele, o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, era o anjo. O anjo, ele é o filho do papai. Então, ele ele é. O papai sempre foi, é e sempre será. Ele foi gerado, o primeiro a ser gerado. Nosso irmão, ele estava com o papai, na glória com o papai, esvaziou daquela glória toda, de autoridade e poder, de tudo, irmão. Esvaziou para se encarnar, ele se humilhou. Você entendeu? Qual que foi a humilhação? Dele ser o rei deste mundo todo, e dos céus, e de tudo. Ele esvaziou disso, dessa glória toda, e se fez homem como nós, mortal, com um corpo com mais de 40 trilhão de bactérias. O nosso corpo é bactéria pura, por isso que a gente está morrendo, todo dia morre. Pesquisa aí quantas bactérias tem um corpo humano, nosso, tá certo, irmão? Então, você imagina que poderíamos ter sido anjos, estrelas celestiais, no corpo celestial, no corpo celeste celestial, no corpo do nosso Abba, do nosso Pai, morando com o nosso irmão Yahshua Mashiach, e com o nosso Abba, nosso Pai, nosso Criador Yahweh, na morada celestial, no corpo celestial, no corpo celeste, no cosmos em expansão infinito. O que você tem a dizer sobre isso, irmão? Então vamos lá. Existem referências das Sagradas Escrituras nessa mesmo aqui, ó, nessas aqui. Mas se vocês quiserem saber muito mais, vocês têm que ler, você entendeu? Essas aqui. Porque essas aqui são apócrifos bíblicos, que a própria Igreja Católica Apostólica Romana tirou tudo isso, irmão. Tirou tudo isso, todos esses, são mais de 4.000 páginas, você entendeu? Tirou tudo. Para quê? Por que, irmão, ele tirou tudo isso? Porque aqui fala a verdade. Aqui fala sobre isso que nós estamos vendo aqui, os livros de Enoque. Enoque escreveu, irmão, mais de 366 livros. 366 livros. Ele viveu 365 anos. E aí ele foi tirado daqui, está lá na morada com o papai. E ele, quando estava aqui neste mundo, Enoque, ele foi elevado para até o 10º céu, aonde está o trono do nosso Abba Celestial. E lá o papai e o nosso irmão Yahshua Mashiach, recepcionando ele lá, ou mostrando para ele tudo lá no reino celestial, ele começou a anotar tudo. Falou assim: agora você anota, Enoque, escreve tudo, 360, e aí você vai deixar lá para toda a humanidade e a posteridade, o futuro. Porque lá no futuro, muitos que ficaram guardados, documentos, pergaminhos que ficaram guardados, vocês vão guardar exatamente para isto, para a posteridade ter acesso, porque Lúcifer e Satanás não vai querer que eles entendam e compreendam e aprendam a verdade para se libertar. Então por isso que ele falou assim: nos finais de tempo eu vou começar a revelar tudo para vocês, e é o que ele está fazendo agora, irmão, através desses documentos, todos esses documentos achados arqueológicos, você entendeu? Que estão sendo descobertos agora com os nomes verdadeiros, irmãos. Não tem Deus e Jesus jamais, porque Deus e Jesus nasceu quando Constantino criou a religião, o cristianismo, e aí eles colocaram, porque quem é Deus? Deus é Zeus, e Jesus é Jesus, aquele que chama abominação da desolação. Foi colocado lá em Antioquia, nasceu há 1700 anos. Isso que nós estamos falando para você foi lá de Adão e Eva e da preexistência, irmão. Se é preexistência, é eternos. Nós éramos eternos quando o Pai nos criou. Agora, em quanto tempo faz? Trilhões de anos. Quem sabe, irmão?
Só quando a gente voltar para lá novamente nós vamos ter entendimento, porque ele vai tirar de nós essa amnésia que nós temos aqui, e ele vai, aos vencedores, ele vai dar uma pedrinha branca, uma pedra branca. Está escrito lá em Apocalipse, o anjo vai vir aos vencedores e vai dar uma pedra branca, a pedra branca ele vai dar, e um por um dos vencedores vai pegar aquela pedra e vai vir um nome, vai estar um nome escrito lá, e aí você vai entender que aquele nome era o nome que você tinha lá na morada celestial. E aí você volta para casa, você deixa de ser um corpo mortal, corrupto, cheio de pecado, e aí se transforma num corpo incorruptível, um corpo de glória. O que é? Espírito. Acende os 7 octilhões que nós temos aqui, pum, ele vira uma estrela novamente, irmão. E aí ninguém nunca mais vai nos alcançar, Lúcifer, Satanás, a morte, ninguém. Por quê? Porque aí nós estamos já num paraíso. E aí ele vem e restaura tudo, e aí a gente fica nesse corpo celestial, porque isso aqui tudo era um paraíso, era o corpo celestial. O cara fala assim, mas nós vamos para o céu, para a morada. Isso tudo é a morada do papai, rapaz, faz parte do corpo do papai. Ele só vai restaurar isso aqui, que foi tomado por um tempo, e ele vai vir restaurar, ele vai fazer com que isso aqui vira novamente o jardim do Éden, o paraíso, que é o corpo celestial, a morada celestial. Existe referência na Sagrada Escritura sobre doutrina de existência angelical, as estrelas do céu. Nossa concepção aqui no planeta Terra é de mais outros temas registrados nos livros de Enoque, livros de Gênesis tem, você vai começar a ler, você entendeu? E nesses apócrifos, evangelhos, nos Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Noé, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de João, Apocalipse de André. Tem vários Apocalipse que não entrou no canon, chama canon bíblico. O que é canon bíblico? Eles, o clero da Igreja Católica Apostólica Romana, escolheu de milhares de livros, ele escolheu 66 livros que eles acharam que era conveniente para eles, e essa história que eles estão contando aqui, do Deus dele e do Jesus deles, tá? E todas essas outras aqui, você entendeu? São escritas pelos profetas, assim como essas que ele escolheu é dos profetas. Por que algumas revelações escritas ali, reveladas por Yahweh ao profeta, e eles escreveram aqueles documentos, eles não aceitaram, mas aceitou do mesmo profeta outras cartas, outros livros, eles aceitaram. Por quê? Porque aquela história era um pouco mais tranquila, não falava sobre a preexistência, falava sobre outros temas. Eu falei, isso aqui é interessante, porque não fala, a gente encaixa a nossa historinha junto da Babilônia, o nosso nome do nosso Deus Jesus, como se fosse esse que estava fazendo. Mas como que nós vamos falar, você entendeu? Para o povo lá que estão estudando a Bíblia, sobre o Evangelho de Judas, ou também sobre João, quando João 17,5, quando Yahshua, João escreve assim, que Yahshua, o Messias, se refere à glória que tinha com o Pai antes que houvesse o mundo. O seu padre fala, o seu pastor fala sobre, não, isso aqui não é conveniente eu trocar essas ideias, porque começa a despertar em vocês outras coisas. Lá em Efésios 1, 4, 6, ele fala assim, diz Yahweh, escolhei as pessoas, os anjos da morada celestial, as estrelas, antes. Yahweh escolheu as pessoas, os anjos, você entendeu? Nós, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Vocês entenderam, irmão? Entenderam? Ou não conseguiram entender ainda? Então vamos lá, irmãos. Entendeu? Outro tema. Continuação aqui, tá? É que eu tive que voltar. Agora eu vou chegar na página lá. Tá. Agora a próxima página. Tá. Existência da morada celestial. Lá em Gênesis já fala sobre isso. Mas você já se atentou a isso? Em
estudo? Não. Então você vai pegar Gênesis 5, 24 e você vai ler. Enoque andou com Iau e não apareceu mais, porquanto Iau o tomou. Onde Enoque está? Irmão, te pergunto, aonde ele está? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Aonde ele está, irmão? 2 Coríntios 12:2 fala assim: conheço um homem em Yalcha que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, mas Iau sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. Um homem, você entendeu? Se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, mas Iau sabe. Por quê? Porque ele tirou você aqui deste plano e te arrebatou para o terceiro céu. Quem é esse homem? De 2 Coríntios 12:2. Ele, Iau, conhece um homem, Paulo. Foi Paulo. Nós estamos falando de 2 Coríntios 12:2. Que foi arrebatado ao céu. Observe que não foi seu espírito que foi levado ao paraíso, mas o próprio Paulo vivente. Para onde Paulo foi? Para a morada, irmão, celestial, onde nós morávamos lá. Ele foi para lá, tá? Apocalipse 12:2, olha que maravilha aqui. Apocalipse 12:2 fala assim, ó: eu vi, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho. Dragão vermelho dos fins dos tempos, vermelho, vermelho, bandeira, tudo vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão é um símbolo do próprio Satanás, Satã, que desce à terra com grande ira, porque ele foi expulso, irmão. Você acha que lá onde ele gozava do bem bom, tinha status e poder, porque ele era um arcanjo, um querubim, anjo de luz? Você acha que quando o papai expulsou, o ódio que ele tem de todos nós que somos filhos do papai, porque ele sabe que ele não vai ter salvação, ele já, o joio é aquela palha que para os finais dos tempos vai alimentar o braseiro no Hades, no Éons, do Hades. Então, irmãos, Apocalipse 12 fala aí que ele desceu com muita ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, mesmo ele espírito, como ele é eterno, espírito, ele não, o tempo para ele, né? Mas o papai colocou 120 jubileus e ele sabe disso. Como é que ele sabe disso? Então aquela passagem lá, que o Mashiach, quando desce lá na terra de Gadara, dos Gadarenos, aquele demônio que estava lá, naquela gruta lá, que era um cemitério Hades ali, né? Ele vem correndo de encontro com o Mashiach e cai de joelho no pé do Mashiach e olha para o Mashiach e fala: eu te conheço. O Mashiach olha para ele e fala assim: cala a tua boca, tu és filho de Iau. Eles, os demônios já sabem, irmão, tu és filho de Iau. E o próprio Mashiach falou: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Pergunta assim: qual é o seu nome? Ele falou assim: nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Sabe, pesquisa aí, irmão, quantos soldados tem uma legião? Legião de romano, nosso nome é Legião. Mais de 4 demônios dentro de um homem. 4.000 demônios dentro de um corpo, de um templo, irmão. Então, Satanás, né, sabendo que seu tempo, e por isso que ele falou assim: ainda não chegou, quem? Os demônios lá, ainda não chegou o tempo de você nos mandarem para o inferno, para o Hades. Você entendeu? Mas então nos deixa nós entrar naqueles porcos lá. E o papai e o Mashiach falou assim: vai, entra lá naqueles porcos, não chegou o tempo de vocês ainda. Quando chegar o tempo, aí eu acerto as contas com você. Quem? Nosso irmão, que vai acertar tudo isso. Por isso que ele já nos trouxe para nós o perdão, você entendeu? E nos justificou, que pagou todas as nossas dívidas. Nós deixamos de ser escravos de Lúcifer, Satanás, e só está ainda dentro dessas denominações que são da Babilônia. Aqueles que querem, estão satisfeitos com a papinha que eles estão comendo, com as doutrinas, com os dogmas, você entendeu? Com as homilias.
cauterizando a mente de vocês todos, irmãozinhos, todos vocês que não querem entender a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Meu povo perece porque não quer o conhecimento. No dia que você quiser, tu vai sair, irmão, porque o papai vai tocar você. O dia que você começar a falar assim, ó, eu vou começar a buscar, bate as portas, bateu 77. Aí ele vai tocar, porque é só ele. Eu sou um simples semeador do evangelho. Eu estou semeando. Mas quem toca o teu coração é o Ruach Kodesh, Yahusha, Yah. O dragão é um símbolo do próprio Satanás aqui na terra, que desce à terra com grande ira, sabendo que seu tempo está expirando. Deflagra a batalha lá no reino celestial e o mal, e intensifica a intensificação da oposição dos reinos de Satanás ao reino de Yah. Ele é o opositor, o acusador, o maligno, o destruidor, o que mata, o que destrói. Você entendeu? Então, e a destruição final desse reino maligno com seus seguidores irá acontecer agora nos finais dos 120 jubileus. Papai deu 120 jubileus. Tá? Então vamos lá, mais uma passagem maravilhosa aqui. Gênesis 5:24. Enoque andou com... eu já falei isso aqui, né? Vamos ver aqui. Estrelas são anjos celestiais. Estrelas são corpos celestes, espíritos, energia, formados por elementos, né? Energias, com a presença de um núcleo denso no interior do qual acontecem as reações, as fusões atômicas, porque nós somos 7 octilhões de átomos, que resultam na liberação de energia, plasmas e as estrelas interligadas no corpo celestial. Todas as estrelas, esses espíritos que são estrelas, estão ligadas ao corpo celestial, corpo de Yah, celestial, corpo de Yah, corpo celeste, universal, cósmico, infinito, é o corpo dele. Assim, semelhante a nós, aos nossos neurônios interligados por energia, plasmas no crânio. Então, quando você entra no micro, assim, se você tiver um microscópio que aumenta 10 mil vezes, você entra dentro do nosso cérebro, você vai depois pegar aqui no macro aqui, e vai viajar aqui para o cosmos, você vai ver que a mesma interligação de neurônios com o plasma das energias do corpo celestial. Parecido, irmão. Tá? A fusão nuclear, a fonte de energia e vida das estrelas, tá? E aí vai. Em Gênesis 1:16-18, fala assim: Yah colocou os luminares e as estrelas, os espíritos, no firmamento do céu. Foi ele que colocou. Esse é um texto para depois começar a trazer um por um. 1 Coríntios 15, 40 e 41 fala assim: e há corpos celestes e corpos terrestres. Há estrelas ligadas com o papai e há estrelas desligadas do papai. Há estrelas que estão ligadas no corpo celestial ainda, são espíritos, e há estrelas aqui na terra desligadas do papai, que são corpos mortais. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória e a outra glória, né? E a outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Isaías 14:13. E tu, Lúcifer, dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de todos nós, e acima de Yah, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Olha que arrogância, que pertinência tem esse maligno, querendo ser mais do que o Criador. Maligno, irmão. Ele colocar o reino dele, você entendeu? No monte da congregação, acima do reino do Pai, do lado norte. Maligno. Salmo 147:4 fala assim: está escrito: conta o número das estrelas dos anjos, chama-as todas pelos seus nomes. Apocalipse 2:17. Por isso que o anjo vai pegar
aquela pedrinha branca, irmão, que vai estar o seu nome. Quando você lê aquele nome, você vai se conectar ao corpo celestial, você vai virar novamente essa estrela, o anjo. E todos eles, o Mashiach comentou, eu vos conheço muitos antes de você vir para isso, conheço vocês todos pelo nome, por isso eu sou o bom pastor. Então esses pastores de igreja aí, irmão, o nosso pastor, o verdadeiro Yahushua Mashiach, nos conhece lá da morada celestial, todos nós pelo nome, todos, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos, estrelas, ele nos conhece todos pelo nome, irmão. E esses pastores falsos, congulosos aí, mercenários, acham que eles, tomando o lugar aqui na terra de Yahushua, nosso Salvador. Irmãos, dirigentes de igreja, pastores cegos, cangulosos, mercenários, balaonitas, você entendeu? Tudo isso são vocês, enganadores, trabalham para o sistema babilônico. Vocês, irmãos, que estão aí dirigindo todas as denominações criadas lá no Império de Constantino, vocês sabem disso. Vocês têm a chave da mão para entrar e não deixa esse monte de gente que vocês estão aí doutrinando dentro das denominações, para vocês ficarem comendo deles, da gordurinha deles, do salário deles, seus mercenários, enriquecendo aí nas costas dos pequenininhos, dos pobrezinhos, ganhando salário mínimo, vocês comendo 10%, para gozar de mordomia aqui nesse mundo. Mas a hora de vocês estão chegando, assim como a de Lúcifer, Satanás está chegando, o pai de vocês também vão pagar caro, vão chorar lágrimas de sangue. E está chegando o tempo em que não haverá mais tempo de vocês pedir perdão. Jó 25:5, eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas, os anjos, não são puras aos olhos dele, de quem de algo. Judas 1:13, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, maldades, estrelas errantes, anjos caídos, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, o Hades. Para vocês todos que não querem se arrepender e aceitar Yahushua Mashiach como o único fundamento, o único Salvador, ele disse quando ele andou aqui por esse mundo encarnado, eu sou o caminho, não existe outro caminho, porque todos os outros caminhos aqui da terra levam a Roma, ao Vaticano, ao Deus e ao Jesus, ao mentiroso que diz que vai salvar, está entregando para vocês a morte espiritual, irmão. Enquanto ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho, a verdade, o verdadeiro, porque o falso foi colocado, eu vim com o nome do meu pai, e vocês não me aceitaram. Qual que era o nome do pai? Yahweh, e o nome dele? Yahushua. Eu vim com o nome do meu pai, e vocês não aceitaram, mas outro virá, e vocês vão aceitar. Por quê? Porque colocaram o outro no lugar dele, dizendo que é o Salvador. Quem que é o outro? Jesus, que em 1520, mais ou menos, quando inventaram a letra J, quando João Ferreira de Almeida foi copiar lá da latina, a Bíblia latina, para a portuguesa, 1600 e algumas coisinhas, ele começou a transliterar do latim para o português, já tinha a letra J inventada em 1520, então ele tirou Jesus e colocou Jesus. Então Jesus da Bíblia nasceu em 1520, e o Jesus nasceu lá quando Antíoco Epifânio, em 168 antes do nascimento do Mashiach, colocou a abominação da desolação, que é o suíno, em cima do altar no lugar do cordeiro. No lugar do Mashiach ele colocou o sus, por isso que ficou Jesus. Em 1520, quando transliterou Jesus, ficou Jesus Cristo, da Babilônia. Judas 1:6, e aos anjos caídos, que não guardaram o seu princípio, seguiram Lúcifer, mas deixaram a sua própria habitação. Moradas eles deixaram, 1/3 caiu com Lúcifer, 1/3 caiu, deixaram a sua própria e desceram com Lúcifer. Reservou na escuridão, no abismo e trevas, e em prisões eternas até o juízo, quando terminar os 120 jubileu, amarrados e acorrentados nas trevas. Salmo 148:3 fala assim: louvai o sol e lua,
louvai-os todas as estrelas, anjos de energia pura. Louvai-vos, os entes, somos todos aqueles que estão lá na morada celestial ainda, porque tomaram partido com o papai. Juízes 5, 20. Desde os céus pelejaram Lúcifer, seduzindo, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera, discípulos e potestades. Olha, irmão, desde o céu ele vem pelejando. Lá ele seduziu, 1/3, derrubou. Aqui, irmão, aqui ele está seduzindo, ofertando um monte de situações aí. Por isso que tem um monte de irmãozinho preso dentro dessas denominações, porque essas denominações conspiram contra os verdadeiros nomes de Yahweh e Yahshua. Todas essas denominações trazem o nome colocado pela Babilônia, que é de Deus e Jesus. E ninguém voltará para casa com esses nomes. Ninguém voltará para casa usando esse nome de Deus e Jesus. Ninguém volta, irmão. Em Daniel 8:10 fala assim: ele se engrandeceu tanto que alcançou os exércitos dos céus. Quem? Lúcifer, Satanás. Anjos que tomaram partido com Yahshua. Lançou por terra alguns desses exércitos. 1/3 que Lúcifer conseguiu seduzir. A sedução de Lúcifer é grande, irmãos. A sedução de Lúcifer está fazendo com que muitos irmãozinhos nossos estão aqui perdidos, enganados aqui na prostituição, achando que é prazer, na droga achando que é prazer, você entendeu? Usando a promiscuidade, a corrupção, enriquecendo da corrupção, matando velhos de fome, crianças, mulheres, pessoas que estão entregando isso na mão do Mashiach, dizendo, você entendeu? Que a justiça de Yahshua seja feita. E ele está vindo por causa disso, irmão, para fazer justiça desse mundo de filhos de Satanás, destruindo esse mundo na corrupção, na ganância desenfreada, guardando tesouros aí, bilhões de ouro, tesouros, comprando fazenda com dinheiro que promete salvar as pessoas dentro das denominações, comprando boi, fazenda, avião, helicóptero, mansão, tudo, e vendendo para os coitadinhos que são tapados porque foram doutrinados, cheios de dogmas e catecismo. Todo dia vai na igreja com a Bíbliazinha, escuta e sai todo satisfeito, pagando para esses pais de igreja gozarem aí, se fartarem da gordura e do dinheirinho de vocês que era para pagar luz e energia, um alimentinho melhor para sua casa, para o seu filho, mas você tem que dar 10% para esses cão gulosos aí, mercenários, porque o dia que Satanás voltar, eles vão correr, porque eles também vão cagar na carça, de medo. Vai! Mas o tempo de salvação chegará o tempo que não haverá mais tempo. E aí já foi para vocês, mercenários, cães gulosos, nicolaítas. Quem é os nicolaítas? Aqueles que gostam, os nicos são aqueles que gostam de púlpitos, você entendeu? De glória, de ser glorificado no lugar do Mashiach Yahshua. É eles que gostam de se aparecer pomposo, fazendo palestra aí de denominação de 60 mil, de 100 mil reais. Leva vocês aí para um monte de tempo cheio de sacolas de, você entendeu? Hoje, se você falar que não tem o dinheiro, mas você tem cartão, ele está cheio de maquininha, passa seu cartão aqui, nem que for no crédito, você tem que dar, você tem que se vira, você tem que sustentar isso aqui, esse sistema babilônico todo aí. São vocês, irmãozinhos, que estão sustentando essa malignidade toda. O dia que você abrir seus olhos, conhecer a verdade e a verdade sobre, você vai começar a olhar que quem precisa de verdade é o templo. Quantos irmãozinhos estão morrendo às mínguas, irmãos, porque não são atendidos nos hospitais, e dentro dos hospitais tantas pessoas, você entendeu, que estão ganhando salário lá, você entendeu, não cuidam direito dos seus irmãos, fazem asepsia, como se diz, quando chega lá um magnata, é bem tratado, mas quando chega um pequenininho, chama a polícia, põe para fora, joga para fora. É assim, irmão. Infelizmente, esse mundo jaz no maligno, não tem o que reclamar mais, entender, se preparar, porque o nosso irmão está voltando para fazer justiça.
Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Iau não poupou aos anjos que pecaram, e ele expulsou um terço deles junto com Lúcifer e Satanás, mas, havendo-os lançado no Hades, no abismo aqui, nas trevas, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o julgamento final. 120 jubileus ele deu, irmão. Apocalipse 12, 4. Diz-se que o dragão arrastou um terço das estrelas do céu, os anjos, um terço, que foram seduzidos por Lúcifer e Satanás, e as lançou para a terra, e que parou diante da mulher grávida para devorá-la, a congregação dos anjos aqui da terra. Somos nós que estamos vindo um por um, anjos. Ele quer nos devorar também. Ele já devorou um terço, agora ele quer seduzir aquele outro um terço que ficou, que ele tem ódio de todos nós. Preexistência e preordenação de Yahshua Mashiach. Eu vou ler só mais esse só, irmão. Caros irmãos, afirmamos, baseados na autoridade das escrituras sagradas, pergaminhos, nos apócrifos, você entendeu? Nesses livros que nós temos aqui, todos esses apócrifos aqui eu estou falando, irmão, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu estou falando dos livros que não entraram no cânon bíblico. Eu estou falando aqui do primeiro livro de Adão, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Primeiro livro de Adão, o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, livros de ascensão de Isaías, canto dos patriarcas, o martírio de Isaías, Melquisedeque, narração do dilúvio, da epopeia e da Gilgameque, o testamento de Abraão, a assunção de Moisés, caverna dos tesouros, livros de Enoque, os livros, vários livros de Enoque, testamento das 12 patriarcas. Tudo isso não está dentro da Bíblia, irmão. Por isso que vocês não entendem da nossa preexistência, porque eles não deixaram vocês entender, esconderam tudo, tá? E nesses livros aqui que a gente lê tem o hino da pérola, sobre a origem do mundo, o livro dos jubileus, livros da infância do Mashiach, o livro da infância do nosso Salvador Yahshua Mashiach, evangelho árabe da infância do nosso Mashiach, excertos do evangelho armênico da infância do Mashiach, evangelho pseudo de Mateus da infância do nosso Salvador Yahshua Mashiach, evangelho pseudo de Tomé, você entendeu aqui, ó? Evangelhos, proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, descida do Mashiach para o Hades, você entendeu? Evangelho de Bartolomeu, evangelho de Pedro, evangelho segundo Tomé, o Dídimo, excertos do evangelho de Maria, Agrapa, extra-evangelho, evangelho segundo Filipe, o evangelho da verdade, o evangelho de Valentino, epístolas, ciclo de Pilatos, epístolas, julgamento e a condenação de Pilatos, declarações de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do Mashiach e que contém a causa dos 2 ladrões, cartas, discursos sobre o domingo, sobre o sabate, apócrifos da assunção do nosso Yahshua Mashiach, passagem da bem-aventurança da Virgem Maria, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. O que mais? Os Apocalipse, que só tem aqui na Bíblia que vocês usam aí, o Apocalipse de João, as revelações, mas aqui, Apocalipse de Baruque, cadê? Apocalipse de Adão. Adão fala dessa nossa ascensão aqui, da nossa preexistência. Apocalipse de Abraão, você entendeu? Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, a sequência do Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Paulo. Todos esses documentos aqui, irmãos, foram considerados apócrifos. Sabe o que é isso aí? Ninguém tem acesso se você não comprar para estudar, ou se você não abaixar ele
em PDF aí pelo seu documento. Você chega lá, eu quero saber do Apocalipse de Tomé. Você procura lá, Apocalipse de Tomé em PDF. Aí você abaixa e você vai estudar. Ou senão você compra a coleção e você vai estudar. Eu faz 5 anos que eu estou estudando, meus irmãos. Eu estudei todas essas histórias dos hebreus, de Flávio Joséfos aqui, ó. Eu li todas as histórias aqui de Eusébio de Cesareia, a nossa igreja primitiva, a igreja verdadeira, a igreja viva, a igreja eclesiástica, a igreja primitiva. Eu li sobre vários fundadores de igreja, isso aqui é Ellen White, você entendeu? Eu li sobre toda a história de Martinho Lutero, quando ele criou ali todo o protestantismo. Todas as igrejas derivaram, protestantes, católica, evangélica, todas essas outras derivaram daqui de Martinho Lutero. Eu li tudo, eu li a Septuaginta. O que é isso aqui? Isso aqui é a Bíblia dos gregos, antes de Roma ter nascido. Já existia. Os gregos tinham feito, copiado dos pergaminhos, chama Septuaginta, 70. O que é? 70 doutores da lei gregos ali, que é filósofos, né, juntamente com os judeus, juntamente com aquele povo ali, escreveram a história, você entendeu? E ali eles colocaram, em alguns instantes ali, eles ainda têm o nome de Alcha, o verdadeiro, Yud He Vav Shigai, Ideal, você entendeu? Mas, depois lá no Concílio de Nicéia, quando Constantino criou o cristianismo e criou a Bíblia Católica Apostólica de Roma, que está no controle hoje do Vaticano, que detém aí toda o royalty, né? Porque cada bíbliazinha dessa que vende aqui, hoje, no mundo, vai para o Vaticano, porque eles detêm esse royalty dessa criação, dessa Bíblia. Então, quando a gente vai nos pergaminhos dos hebreus, nós vamos estudar a história de quem? De Al e de Alcha. Quando vocês pegam a Bíblia Católica Apostólica Romana, vocês estão estudando uma história de Al e Alcha, e quem escreveu foram os profetas e apóstolos, porém com um nome trocado aí de Deus e de Jesus. Tá certo, irmãos? Então, nós éramos lá da morada celestial, e por causa do nosso erro que nós tivemos lá com o nosso Abba, com o nosso Pai Celestial, nós ficamos neutros lá. E aqui nós estamos ainda na neutralidade, nós não tomamos partido ainda com o papai. Nós estamos hoje, a maioria da humanidade, mais de 90%, irmão, mais de 90% da humanidade segue o cristianismo, islamismo e o judaísmo. Só o cristianismo que é da Babilônia, irmão, porque o cristianismo foi criado lá no Concílio de Nicéia. Por quem? Por Constantino. Quem era Constantino? Imperador de quem? De Roma. Quando você olha aquela estátua de Daniel, aquela estátua da Babilônia, cabeça de ouro, troncos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, é a Babilônia, que está até hoje. E até quando vai ficar? Um anjo falou para outro anjo, lá em Daniel, até 2.300 anos. E quando que termina esses 2.300 anos? Para tudo isso ser tirado, limpo, purificado, você entendeu? E o reino ser restaurado. 2.300 anos. Vai calhar que tudo vai coincidir com os últimos dias das 70 semanas de Daniel, o último dia do último jubileu, do 120 jubileu, e o último dia dos 2.300 anos que Daniel falou, você entendeu? Sobre a purificação do templo, tirar o nome de Deus e colocar Ial novamente, que é o verdadeiro reino, e tira o reino da Babilônia, que é o reino de Lúcifer e Satanás, que ele tomou esse mundo aqui como possessão. Ele tomou como possessão, irmão. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo foi tomado lá em Adão e Eva. O papai, quando criou isso aqui, é um paraíso, extensão do reino dele, era paraíso e jardim do Éden. Quando ele toma, o papai tira o filho dele, isso aqui se torna o quê? Possessão de Satanás. Todos nós. Por isso que o Mashiach veio, e ele trouxe o perdão imerecido, porque nós jamais iríamos. O papai mandou o filho, fala assim, vai lá e perdoa os meus filhos. Já perdoa eles. Por quê? Porque perdoando eles, o nosso irmão e Satanás falou assim, para me libertar eles, eu quero matar você, porque aí eu se torno realmente o herdeiro aqui e lá. Porque eles eram irmãos. O Mashiach e Lúcifer, lá na morada celestial, irmãos. Assim como nasceu, irmãos,
gêmeos Abel e Caim, assim como nasceu gêmeos Jacó e Esaú, você entendeu? Que são história, Jacó do bem, Esaú do mal, Caim e Abel, Abel do bem e Caim do mal, e outros gêmeos que a gente vê na história, você entendeu? Da profecia e também do evangelho, das escrituras sagradas, você entendeu? Que nasceram um para o bem e um para o mal. Sempre tem o lado do bem e o lado do mal. Por quê? Porque são a linhagem que foi colocada, semeada nesse mundo. As sementes de Lúcifer, Satanás, Eva e Satanás, de Caim para cá, e as sementes do trigo, que é Adão e Eva, de Sete para cá. Então o papai semeou o trigal junto com Machia, e Lúcifer, e através de Caim, filho de Eva, semeou o joio. E agora vai ser separado, agora nos finais de tempo, vai separar o bem do mal, você entendeu? Os vermelhos, o esquerdo da direita. Você vê na cruz de Tamuz, no madeiro, quando o Machia estava pregado na estaca de madeira, estava pregado lá, tinha do lado esquerdo um presidiário ali, um malfeitor, e do lado direito também um presidiário, um malfeitor, cheio de contaminação de pecado, e no meio o Machia. O do lado esquerdo falou assim: tu és o Messias, desce aí, cara, que você é cheio de poder, você não tirou Lázaro do túmulo, você não fez isso, não fez aquilo, desce aí, ó, salva eu. O malandro, o inimigo, que é salvação, irmão, de graça, sem se justificar, sem pedir perdão, sem se arrepender. Mas o da direita falou assim: tu é cheio de pecado, cheio de maldade, eu, cheio de pecado, cheio de maldade. Ele não, ele é puro, o Machia, e ele reconheceu o Salvador, e ele pediu: quando tu estiveres na morada celestial, não esqueça de mim. E o Machia falou assim: sim, quando eu começar a recolher todos vocês, tu estará lá também. E vai ser agora nos finais dos tempos, quando ele começar a recolher, porque o único que se ressuscitou é o Yahushua Mashiach. Ninguém ainda voltou. Todos irão voltar agora quando ele descer para restaurar esse reino. Antes deles restaurar esse reino, ele vai separar todo mundo, irmão. Ele vai colher aqueles que estão no livro da vida, o nome no livro da vida. Ele vai chamar um por um, os mortos primeiro e depois nós que estamos vivos. Por que nós? Porque provavelmente, irmão, nós, a última geração antes do final dos tempos, é nossa, irmão, acabou. Aquilo que falou assim: chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Acabou, o tempo está expirando, irmão. Nós estamos falando de 2031. 2031. Acabou, irmão. Você não está acreditando nisso? Então fica dormindo, irmão, como as virgens prudentes. Dorme em berço esplêndido, enquanto o ladrão vai vir te roubar. Roubar o quê? A oportunidade da sua salvação, rapaz. O que ele vai roubar? Ele vai roubar o quê? Ouro, tesouro? Não, ele vai roubar o quê? O que é mais precioso que tem para você, que é a salvação, a tua salvação, a minha salvação. Todos nós aqui, irmão, não estamos salvos, não. Não é porque nós conhecemos o nome verdadeiro, você entendeu, do nosso Abba, do nosso Pai Celestial. Não é porque nós hoje, você entendeu, arrependimento tivemos, e porque hoje nós conhecemos porque nós erramos lá na morada celestial por ficarmos neutros, mas hoje nós arrependemos e aceitamos Yahushua Mashiach, você entendeu? Emergimos espiritualmente no nome de Yahushua Mashiach, você entendeu? E estamos hoje levando o evangelho, semeando o evangelho do nosso Salvador Yahushua Mashiach. Foi isso que ele pediu para nós. Cada um de nós aqui tem talentos, irmãos, você entendeu? Porém, tudo isso para que é? Para que a gente ganhe o nosso galardão, a nossa salvação, porque nós também somos pesados, como todos os outros irmãozinhos que estão na malignidade e tal, vão ser pesados assim como todos nós, mas só que o diferencial nosso para os deles, que nós hoje temos a oportunidade de voltar para casa, enquanto eles não. Eles, que eu falo? Aquele 1/3 dos anjos que já seguiram Lúcifer e Satanás. Mas todos os outros irmãozinhos nossos, irmãozinhos que estão dentro das denominações, cauterizados de mente,
Você entendeu? E tem eles que estão nessa denominação, que é o Deus e o Jesus que vai levar vocês de volta para casa, irmão. Deus e Jesus é romano. Vai levar vocês para a boca de Roma. Roma e religião não vai salvar ninguém, irmão. O nosso é de Israel. Toda a história da humanidade nasceu ali naquele berço, porque foi o povo escolhido lá em Abraão, quando ele escolheu aquele povo da linhagem de Abraão. Abraão, pai da humanidade. Nós somos filhos da descendência de Abraão. E vocês, por incrível que pareça, irmão, por não conhecer a verdade, ser tão remitente, coração duro e não quer nem pesquisar. Quando ouve uma mensagem aqui, eu tenho um irmãozinho, quando ele acaba de me ouvir, ele coloca lá: Nossa Senhora Aparecida vai me salvar. Desculpa, irmão, desculpa, me perdoa aí, mas quem é esta que vai te salvar? É igual nós, ela está morta, enterrada. Como um morto vai te salvar, irmão? Quem vai te salvar tem que estar vivo, irmão, em glória, lá na morada. Ele tem que ter autoridade do Pai, do Criador. Você entendeu? Daquele que é eterno, foi, é e sempre será. Iau tem um filho que chama Iau. Ele deu o nome ao filho dele, não existe outro. O outro é mentira, é engodo, é engano. É da Babilônia, é o falso. Por isso que ele falou assim: eu vim com o nome do meu pai, vocês não me aceitaram. Vocês não estão entendendo o que ele falou, irmão? Eu vim com o nome do meu pai, vocês não me aceitam. Mas outro virá, dizendo que é o Salvador, e vocês vão aceitar. Quem que veio depois dele? Depois que ele morreu, existia Jesus? Não. Existia Jesus? Não. Tudo aconteceu depois, porque vocês não aceitaram e mataram ele. Esconderam o nome dele da terra dos viventes, para ninguém. Mas ele falou assim: nos finais dos tempos eu vou fazer com que tudo seja revelado, porque eu quero dar oportunidade para todos aqueles que são meus irmãos, não filho da linhagem de Satanás. Esses não, esses são joio. Mas todos vocês que estão sendo enganados dentro das denominações têm oportunidade. Antes que o tempo inspira, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Aí acabou, meu irmão. A escolha é você que faz. Livre. Você é livre para escolher. É só você querer estudar, irmão. É pouquinha coisa que vocês têm que ler. Pouca coisa. Aqui. Vocês têm que ler tudo isso. Tudo. Ó. Olha. Tudo. O armário está cheio ali, ó. Vocês têm que ler tudo. 5, 6 anos, 7 anos. Não, mas nós já estamos deixando algumas coisas mais mastigadinhas para você. Mas você também não acredita em mim, não, viu, irmão? Homem não pode acreditar em homem. Vocês têm que acreditar no Salvador. Yahshua Mashiach. Só ele. Eu creio nele. Eu creio que o meu Salvador está voltando agora. Você entendeu? Para quê? Para nos resgatar. Nos levar de volta para nossa morada. Assim seja. Em nome de Yahshua Mashiach.